Todo mundo morre. Simples assim, direto ao ponto, sem rodeios filosóficos ou promessas de vida eterna. Você acordou hoje pensando em café, trabalho, contas, mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você vai morrer. Eu vou morrer. Até aquele influencer que vende curso de mindset milionário vai morrer. A ciência consegue explicar buracos negros, manipular DNA, criar inteligência artificial, mas quando o assunto é morte, aí fica todo mundo gaguejando igual político em CPI. Hoje vamos falar sobre o único mistério que a humanidade nunca vai resolver completamente. E spoiler, não é confortante. Preparado para descobrir por que a morte é o maior não sei da ciência? A medicina define morte como cessação irreversível das funções cerebrais. Parece científico, né? Pois é, não é bem assim. Um estudo de 2018 da NYU Langone School of Medicine, liderado pelo Dr. Sam Parnia, mostrou que a consciência pode persistir por minutos após a parada cardíaca. Pessoas clinicamente mortas relataram experiências detalhadas do próprio ressuscitamento. Todo mundo morre, mas quando exatamente? Suas células não morrem todas ao mesmo tempo. O cérebro aguenta 4 a 6 minutos sem oxigênio. O fígado, até 15 horas. Seus cabelos e unhas continuam crescendo por dias. Então, qual versão de você realmente morreu? A ciência criou categorias: morte clínica, morte cerebral, morte biológica, como se a natureza ligasse para as nossas definições burocráticas. E o mais irônico, quanto mais a medicina avança, mais complicado fica definir quando alguém está oficialmente morto. Já pensou nisso? Nossa tecnologia está tornando a morte ambígua. Aqui mora o verdadeiro problema da ciência com a morte. Nós não fazemos ideia do que é consciência. David Chalmers, filósofo e neurocientista, chamou isso de problema difícil da consciência. Sabemos mapear cada neurônio, medir cada impulso elétrico, mas não conseguimos explicar por que você sente que existe. Onde fica o você no seu cérebro? Em qual sinapse mora a sua personalidade? Um estudo publicado na revista Nature, em 2019, mostrou que pesquisadores conseguiram reativar células cerebrais de porcos mortos há 4 horas. As células funcionavam, mas cadê a consciência do porco? Todo mundo morre. Mas o que exatamente some? A ciência materialista diz: consciência é só química cerebral. Morreu o cérebro, acabou a festa. Simples. Reconfortante para uns, aterrorizante para outros. Mas e se não for bem assim? E se a consciência for algo que ainda não entendemos? Quanto? Dimensional? Ou apenas uma ilusão que nosso cérebro cria para lidar com a própria complexidade? A verdade brutal: a ciência não sabe. E talvez nunca saiba. As famosas experiências de quase morte. Túnel de luz, revisão da vida, sensação de paz. Pura neuroquímica ou algo mais? Dr. Eben Alexander, neurocirurgião de Harvard, estava em coma por meningite bacteriana, córtex cerebral completamente inativo por 7 dias. Segundo a ciência, impossível formar memórias ou ter experiências conscientes. Mas ele relatou uma experiência vívida e detalhada. Como explicar? A ciência tenta liberação de DMT, hipóxia cerebral, atividade residual do tronco encefálico. Teorias plausíveis, mas por que sempre as mesmas experiências? Por que não delírios aleatórios? Um estudo holandês de 2001, publicado na Lancet, acompanhou 344 pacientes que sofreram parada cardíaca. 18% relataram experiências de quase morte, todos com cérebros tecnicamente mortos. Todo mundo morre, mas alguns voltam com histórias. E você, acredita em neuroquímica ou acha que existe algo além?
Porque a ciência honesta admite, não temos resposta definitiva, e isso incomoda muito quem vive de certezas absolutas. Aqui vem a parte que ninguém quer aceitar. A morte não é um bug da natureza, é uma funcionalidade. Segundo a teoria evolutiva de August Weismann, a morte programada existe para acelerar a evolução. Organismos imortais não dariam espaço para mutações benéficas. Seríamos eternos e eternamente primitivos. Suas células têm um cronômetro, os telômeros. A cada divisão celular, eles encurtam. Quando acabam, tchau. É literal. Você nasce com data de validade. Todo mundo morre, porque é matematicamente necessário. Lobsters são biologicamente imortais, mas morrem de predação, doenças ou simplesmente ficam grandes demais para trocar de carapaça. Até a imortalidade tem suas armadilhas. A ciência descobriu como desacelerar o envelhecimento, como regenerar órgãos, como prolongar a vida. Mas eliminar a morte? Impossível sem quebrar toda a lógica evolutiva. Ironicamente, tentar vencer a morte pode ser a coisa mais antinatural que a humanidade já tentou. Então, o que a ciência nunca vai explicar sobre a morte? Simples. O que realmente somos. Enquanto não soubermos o que é consciência, jamais entenderemos completamente o que morre quando morremos. E talvez isso seja bom. Mistério é o que nos mantém humanos. Todo mundo morre, inclusive suas certezas sobre o que vem depois. E você, vai continuar fingindo que não pensa nisso? Ou vai finalmente aceitar que viver é apenas uma pausa temporária entre dois nadas? Comenta aí, se você conseguir.